Glória a Jesus. Obrigado, irmão. Irmãos, vamos abrir as Bíblias em Efésios 6. Enquanto isso eu vou orando. Amém? Senhor nosso Deus e Pai. Pai de infinita graça e misericórdia. Queremos te agradecer, Senhor Jesus Cristo, por podermos estar aqui reunidos em teu nome, para te render graças. Queremos te agradecer pelos louvores, pelas orações, que o Senhor possa continuar falando conosco, Senhor Jesus, através da sua palavra, assim como falou através da oração e dos louvores, Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, nos restaura, nos purifica, que não seja eu a falar, mas o teu Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, me usando, Senhor. Que a tua palavra seja, Senhor Jesus Cristo, em cada coração, conforme a sua vontade e o teu querer, para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Antes de irmos para a palavra, vamos no louvor. Amém? Para não perder o costume, né? Nós louvamos aí. Te adorar é o que? Sustenta-nos de pé. Não vamos perder a guerra. Então quer dizer que nós estamos numa guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de nós, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Então nós estamos numa guerra, né, irmãos? E não tem sido pouca, né? As tentações, as tribulações que nós temos enfrentado. Nós vemos as coisas que vêm acontecendo no mundo, as coisas estão se fechando no cerco, né? Tudo a palavra tem se cumprido. E nós não podemos se dar por desapercebidos, irmãos. Nós temos que estar bem avisados, porque a palavra nos instrui. Nós não podemos ser como o mundo, ser pego de surpresa. Nós temos que estar atentos para cada coisa que vai acontecendo. Assim como nós olhamos para o céu e falamos, hoje vai fazer sol. Não, hoje vai chover. Hoje vai fazer frio. A irmã Fátima sempre fala, né, quando a gente está no carro. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 1970, era cinzento. Mudou um pouco, né? Mas esses dias estava desse jeito. Cinzento, irmãos. Eu olhei e falei, misericórdia. Quanto tempo que o céu não fica desse jeito? Então, irmãos, quando a gente olha para o céu e vê as estações, a gente sabe o que vai acontecer. Se é chuva, se é sol, se é frio, se vai chover, né? A gente sabe. A mesma coisa é a palavra, irmãos. Conforme vai se cumprindo, a gente tem que saber que Jesus já nos avisou. Tudo está aqui, irmãos, profetizado para nosso aviso. Amém? Efésios 6, versículo 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, no demais, por que ele falou no demais? Porque desde o versículo 1, ele já vinha dando instruções para os filhos, para os pais, para os servos, para os livres. Ele já vinha falando como servir o Senhor, ele veio dando conselhos. E aí ele fala, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Então, quer dizer, todo conselho que o Evangelho nos dá, irmãos, nós temos que se fortalecer no Senhor. E na força do seu poder, que é o próprio Evangelho. Ele é o poder de Deus para a nossa salvação. Ele é o poder de Deus para nós enfrentarmos, irmãos, as tentações, as lutas e as guerras. O Evangelho, irmãos, é o que vai nos fortalecer a cada dia. É que vai nos deixar de pé, né, para não perder a guerra. Porque Jesus, ele já venceu. E se Jesus venceu, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então ele diz no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então nós sabemos, irmãos, que todos os dias o diabo coloca na nossa frente ciladas, querendo nos derrubar, querendo, irmãos, nos afligir de alguma maneira. Eu vinha vindo, né? Eu falei para os irmãos que eu estava de férias. A irmã Adriana até deu risada. Eu falei, estou de férias, irmãos. Ah, tá de férias? Tô, irmão. Fui mandado embora.
E comecei a rir, ela deu risada. E aí, irmãos, o que acontece? O meu patrão, eu cheguei na firma na quarta-feira, 7h30. Eu tinha 15 entregas em Guarulhos. E aí o meu patrão, ele me dispensou, ele passou, me viu lá na rua, esse horário, fazendo o roteiro, ele falou, ué, tá aqui até agora? Eu falei, minhas entregas, a maioria era a partir das 11. Ele falou, mas você tem 15 entregas e tá aqui ainda? Tá bom, falou nada. Aí eu fui, fiz as entregas, voltei, aí ele falou, sobe lá para falar com a menina lá. Eu falei, tá bom. Só que eu achei que era sobre uma multa. E dali, irmãos, mandaram eu entrar na sala da patroa, da esposa dele. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, tá bom. Sentei, aí a mulher falou para mim assim, teve algum problema com o seu Márcio? Eu falei, não. E essa semana? Eu falei, também não. Que ele pediu para te desligar. Eu falei, tá bom, amém. Vou fazer o quê? Ela ficou olhando para minha cara e falou, tá tudo bem? Eu falei, tá. Tem certeza? Eu falei, tenho. Ué, para mim não tá bem. Eu falei, tudo bem, mas eu tô bem. Aí ela falou, mas como assim? Eu falei, você queria que eu tivesse como? Nervoso? Eu não tô nervoso, eu tô em paz. Aí ela falou assim, mas não é possível, eu não tô bem. Eu falei, tudo bem, a senhora não tá bem, mas eu tô. Mas como assim? Você tá aceitando de boa? Eu falei, tô. Ela falou, por quê? Eu falei, se fosse antigamente, eu ia xingar, eu ia espernear, eu ia querer saber o porquê, mas se ele não quer que eu trabalhe para ele, a firma é dele, tá tudo bem. Ela, não é possível. Eu vou falar com ele. Eu falei, não, faz isso não. Eu não quero. Deixa para lá. Ah, você não quer? Eu falei, não. Porque se ele não quer que eu trabalhe a empresa dele, a senhora não vai se desgastar por minha causa, pode deixar. Tudo é vontade de Deus. Aí ela olhou e falou assim, a maturidade é tudo. Eu falei, não, é o Espírito Santo que é tudo. Então, irmãos, as ciladas são para nos derrubar. Só que nós temos o Espírito Santo em nossas vidas para nos ajudar. Então nós temos que nos revestir a cada dia da sua palavra, do seu poder, né? Porque eu nunca fui, mesmo no mundo, irmãos, eu nunca fui de ficar brigando, né? Querendo arrumar confusão, fui mandado embora, podia ficar triste, mas não em paz do jeito que eu fiquei, eu falei, só o Espírito Santo. Então a gente precisa se revestir, irmãos, para quando essas coisas acontecerem, a gente não se abalar. Porque a vontade do inimigo é abalar a nossa fé. Então, irmãos, muitas coisas vão acontecer nas nossas vidas, isso é só um exemplo, né? Tem muitas outras coisas. O irmão trabalha, né, com, como é que fala, irmão? Com reposição, né? A irmã trabalha com entrega junto com o irmão Lula. Cada um tem a sua... Imagina só, irmãos. Lidar com o público não é fácil. A gente está ali e as pessoas querem, não é que querem, na verdade são usados, né, para nos derrubar, para que a nossa fé venha a ser abalada. E nós temos que estar atentos. A palavra diz, né, que nós, que somos espirituais, nós temos que receber uma afronta como? Com mansidão, tratar a pessoa com mansidão. Para quê? Para que o espírito que está na pessoa não passe para nós. Porque o espírito que está ali, irmãos, quer nos atacar. E nós é que temos que estar revestidos. E quando eu desci, irmãos, do escritório, eu ia agradecer ao patrão pelo o tempo que eu passei ali. Irmão, ele foi embora. Ele ficou com medo. Com certeza ele ficou com medo, porque ele estava ali até aquele momento. Quando eu desci, ele não estava mais. Mas eu falei para a patroa, falei, agradeço o tempo que eu passei aqui, Deus abençoe vocês, está tudo certo. Ela chamou a outra funcionária, a funcionária falou, eu não vou aí não quero nem saber, isso aí não está certo, eu não vou. Falei, mas vocês estão em luta por minha causa, eu que devia estar, não estou. Então são coisas, irmãos, que o diabo tenta nos deixar triste. A palavra diz que nós podemos ser abatidos, né? Mas não destruídos. Então tem coisas que até tentam nos abalar. Mas se nós estivermos firmes, irmão, a palavra também diz que aquele que ouve a sua palavra e pratica, está firme na onde? Na rocha. Então é assim que nós temos que estar, irmãos. Aí fora o sistema, a pessoa fala assim, e aí, está firme? Estou firme. Mas será que está praticando a palavra para estar firme? Então nós temos que praticar. O segredo é praticar o evangelho, para nós estarmos firmes. É lógico que tem coisa que abala, irmãos. Tem coisa que abala sim. E não é pouco.
mas nós temos o poder de Deus para nos ajudar. Versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Quem foi que falou isso aqui, irmãos? Foi Paulo, não foi? E como é que ele combatia antes? Ele combatia a carne, ele matava os irmãos, ele dava o voto dele. E aí agora o irmão está dando um conselho desse aqui, ó. Paulo, que combatia contra a carne, está falando que nossa luta não é contra a carne nem sangue. Ele entendeu, irmãos, e é o que nós temos que entender. Que muitas das vezes a gente estamos passando por situações que nós queremos agir segundo a carne. E Jesus não chamou para isso. Ele veio para nós deixarmos as vontades da carne, as armas da carne, porque nós não estamos na presença dele para andar mais segundo a carne. Nós fomos chamados para ser conforme a imagem de Cristo. Então nós temos que deixar essas coisas de contenda, de luta, de peleja, para lutar contra as hostes espirituais, irmãos. E o mais importante, irmãos, nós vamos ler no próximo livro. Só lendo o versículo 13 para concluir. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar firmes, irmão. O irmão Henrique pregou na terça? Foi, né? Na terça. Essa palavra Deus me deu na terça. Quando foi na quarta, irmão, eu fui dispensado. Eu falei, meu Deus do céu. Tem que pôr em prática a palavra. Então, o dia mau era aquele dia ali. Só que depois, irmão, ficou só nisso. Os irmãos acham que ficou só nisso daí? Foi dispensado, eu fiquei em paz? Não, irmãos. E os conselhos? Coloca na justiça. E as horas extras que não te paga? E aquilo outro. Eu falei, meu Deus do céu. Deixa isso pra lá. Não vai... Esses conselhos não estão me ajudando em nada, edificando em nada. Pelo contrário, eu vou ter dor de cabeça. E não vai... Tudo que eu plantei ali, pela palavra, irmãos, ia cair tudo por terra. Eu falei, deixa pra lá. Porque nem é tanta coisa assim que lesaram, né? Porque assim, quando você trabalha numa empresa e a pessoa não te tem serviço para você, você tem que ficar lá cumprindo seu horário, não é? Ele dispensava nós. Hoje você não tem trabalho, pode ir embora. Só que nas horas extras ele descontava. E não pode. Então, só que ele fazia o quê? Ele tirava as horas extras, mas ele pagava uma bonificação por fora. Só que quando chegar no 13º, nas férias, essas horas extras não entram. Então eu estou sendo lesado. Só que eu falei, deixa para lá, é pouca coisa, eu prefiro levar o dano. Porque senão tudo aquilo que eu preguei ali vai cair por terra. Tudo que eu fiz vai ser em vão. Para o Senhor. Não é por mim, não, é para o Senhor. Então, irmãos, nós vemos que o dia mau, ele chega para todo mundo. Para todos. E nós temos que estar como? Revestidos. Do quê? Da palavra. Versículo 14 diz assim, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Irmãos, isso que nós lemos aí, cingir os lombos, é o quê? É as costas, né? É onde fica onde? O nosso pulmão. Couraça da justiça. Onde fica a couraça? A couraça, na armadura, fica na frente, para proteger os órgãos frontais. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos protege. Isso aqui é espiritual, né? Não tá falando físico, porque a gente não está guerreando fisicamente contra a carne de ninguém, e sim contra espíritos. Então, a palavra vai proteger os nossos órgãos vitais. É onde vai nos dar força, irmãos. É onde vai estar protegido para que nós não venhamos ser atingidos, né? Ainda que nós sejamos feridos, mas não vamos ser feridos a ponto de morrer. Por quê? Por causa da palavra. Dói, mas o Espírito Santo está ali para nos consolar, irmãos. Porque Ele é o nosso consolador. Ele é aquele que nos ajuda em todas as coisas. E tudo tem um tempo determinado por Deus, né, irmãos? E aí diz no 15 aqui, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós acabamos de louvar, né, irmãos? Não se turbe o vosso? Credes em Deus, credes também em mim. Jesus que falou. Então, nós temos que ter, irmão, esse pensamento de salvação. Sempre. Pô, o capacete da salvação. É pensar sempre na nossa salvação, irmãos. Que é a nossa alma que está em jogo. É a nossa alma que está em jogo. Porque a gente sofre tanto nesse mundo. E a gente vai passar a eternidade também sofrendo. Nós temos que pensar nisso, irmãos. Porque que nem o pastor pregou uma vez. É melhor você sofrer o dano, o prejuízo agora do que sofrer depois. Porque se a gente não quiser sofrer o prejuízo agora, irmãos, vai ser pior lá. Eu mandei um louvor para a irmã Vanessa, né, irmã? Mandei para o Elias também. Irmão, tem um ritmo meio... Mas fala a verdade. Se você, olha, você não quer deixar o pecado aqui, então você vai arder com o cão lá. Irmãos, isso é sério, irmãos. O inferno não é brincadeira não, irmãos. Tem muitas pessoas que falam que o inferno é aqui. Irmãos, não é, irmão. O inferno vai ser lançado no lago de fogo. E no lago de fogo, como diz no mundo aí fora, aí o bicho pega. E pega de verdade, irmãos. A gente vai desejar a morte e não vai morrer, irmãos. Vai querer que aquele sofrimento acabe. As pessoas que têm depressão, né, quando eles se entregam, o que eles fazem? Eles querem acabar com a sua dor. Eles não querem se matar, eles querem acabar com a dor. Aí o diabo vem e joga a sugestão. Se mata que acaba. E acaba verdadeiramente. Só que, infelizmente, perde a salvação. Então, irmãos, acaba o sofrimento aqui. Só que lá, irmãos, a pessoa vai desejar se matar, acabar ali, não vai ter. Porque é eterno, irmãos. Ele vai receber um corpo que vai ser eterno. E aquele corpo vai estar ali padecendo. Imagina, irmãos. Eu não quero estar lá para ver. Algum irmão quer? Irmãos, é complicado. A gente não aguenta nem uma queimadura no fogo, nem uma queimadura do sol. Imagine no inferno, no lago de fogo. É triste, irmãos. Então nós temos que nos revestir, né, do capacete da salvação e pensar todos os dias na nossa salvação. Que o mundo está aí para nos enganar, irmãos. E não é pouco, não. Gálatas, volta um livro aí, irmãos. Gálatas 5, versículo 16. É guerra também, irmãos. Nós acabamos de ler que nossa luta não é contra a carne nem sangue, né? Mas contra a nossa carne é. A nossa carne, não a carne do nosso irmão. Contra a nossa carne. Cada um luta com a sua carne. Não é com a carne do irmão, não. Senão vai dar ruim, né? Não vai dar certo. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Se é contra, não é a favor, né, irmãos? Então é uma guerra. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, peleja, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós temos uma luta, irmãos, para não andar na carne. Aí a nossa luta vai ser contra a nossa própria carne. Por quê? Porque a nossa carne quer fazer tudo isso aqui. Mas a gente não se batizou, nós não servimos a Cristo agora, não somos novas criaturas, sim. Mas o Espírito foi vivificado. A carne continua a mesma. O pecado continua na carne. E se nós não nos fortalecer no Senhor na força do seu poder, a carne vai ficar forte e o Espírito vai ficar fraco. E aí o que vai acontecer? Essas coisas aqui vai querer pular para fora. Vai querer começar a agir nas nossas vidas.
E nós temos que sufocar isso daqui dentro de nós. É fácil? Não é. Não é fácil não, irmãos. Mas é necessário. E nós temos uma vantagem, irmãos. A gente olha para o povo do Velho Testamento. Eles tinham o Espírito Santo? Não tinham. Eles tinham como vencer a carne? Não tinham. Nós temos. Nós temos o Consolador, nosso amigo, aquele que está ali para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos levantar. Para na hora que nós estamos chorando, ele vai lá e nos consola, nos conforta. O Espírito Santo é para isso, irmãos. E quando ele não faz isso, ele mesmo ali com você, no seu particular, ele usa um irmão. Você está ali, ó, cabisbaixo, triste. Ixi, hoje eu não estou afim de ir para a igreja, mas eu vou mesmo assim. Chega lá, você recebe um irmão, recebe o amor dos irmãos e você é renovado. Que bênção. Por quê, irmãos? Sozinho a gente não vamos conseguir. Sozinho nós não vamos conseguir, irmãos. Primeiro que nós precisamos de Jesus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos dele. Sem estar no corpo, irmãos, nós também não vamos conseguir. Porque a comunhão, irmãos, é que é importante. A comunhão é que nos fortalece, é que nos anima. Tem muitos pecados que nós vencemos, irmão, por causa do outro irmão. Porque a gente pensa, meu Deus do céu, se eu pecar, como é que vai ser? Aquele irmão lá tem um carinho tão enorme por mim, eu vou pecar. A gente até esquece de Deus nessa hora e pensa no irmão. Mas quem está dentro do irmão? Jesus, o Espírito Santo. Então, diretamente, nós pensamos em Jesus. Não posso trair Jesus, mas também não posso trair meu irmão. Então, eu não posso, o irmão põe tanta fé em mim, eu vou pecar, eu vou cair, não posso, eu tenho que permanecer firme, Jesus me ajuda. E aí a gente não faz algo por causa do irmão, por causa da consciência do irmão. Então, a gente se preocupa com o corpo. E Jesus disse que ele veio e se entregou pelo mundo, e nós temos que se entregar pelos irmãos. Está escrito, irmão. Ah, eu não quero saber não, é um por todos, todos por um. Não. É Jesus por todos e nós também por todos, irmãos. Porque nós somos um corpo. Nós somos da família de Deus, irmãos. Então nós precisamos lutar contra essas coisas para que essas coisas não venham nos atrapalhar. Aí o versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito é caridade. Já começa com isso, né, irmão? Com a caridade, o amor. E o amor tudo suporta. O amor tudo sofre. O amor tudo padece. Irmão, quando a gente ama, irmão, a gente engole cada sapo por amor, irmãos. Por amor. Tinha um comercial antigamente que fala, não desce, passa gourmet que vai. Quem lembra desse comercial? Passa gourmet que dá. Com o amor dá, irmão. Com o Espírito Santo dá. Porque a gente, muitas das vezes, irmão, a gente quer agir conforme a carne, só que o Espírito Santo vai lá e nos constrange, fala, opa, hoje não dá para você agir assim. Tem que agir conforme o meu amor. E aí a gente lembra. Mas o fruto do Espírito é a caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós não podemos esquecer, irmãos, que tem lá em Isaías, acho que é 11, se eu não me engano, que fala, né? Que fala do temor, que não pode faltar em nós, mas não é temor de medo, não. É o temor, que é a reverência que nós temos que ter pelo Senhor, né? O espírito de sabedoria e de inteligência também, irmãos. Isso é muito importante. Então são os frutos do Espírito, irmão. Quer dizer, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não são vários, são um. E é tudo isso aqui. E o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Mas para a gente cumprir isso, nós temos que estar como? Revestido. Do quê? Do Evangelho. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí, quando nós se fortalecer, nós vamos ter tudo isso aqui, irmãos. Tudo bem? Talvez a gente pode não ter, vai ter um dia mau. Aí você vai ter que usar um desses sinônimos aqui para a gente pôr em prática. Um desses aqui vai servir, irmão, no dia mau. Pode ter certeza. No dia mau, irmão, você tem que estar alegre. Por quê? Porque nós temos que pensar no quê? Capacete da salvação. Tem que pensar na salvação. Senhor, está dando tudo errado aqui, mas glória a Jesus que eu estou salvo. Porque o Senhor me proporcionou isso aqui. O Senhor me ajudou. Eu estava nas trevas, hoje eu estou na luz. Glória a Deus.
Estou passando a dificuldade? Estou, mas Jesus está comigo. E nós temos que pensar sempre, irmãos. Porque senão a gente vai deixar as lutas, parece que as lutas são maiores que o nosso Deus, irmãos, e não são. O nosso Deus é muito maior do que tudo. Versículo 23. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos lá em 2 Coríntios. Mais um livro para trás aí, irmãos. Capítulo 10. Então, não esquecendo que nós estamos em guerra e temos que batalhar. 10, versículo 3. Amém, irmãos? Eu vou adiantar por causa do tempo. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Quer dizer, que vivendo na carne, nós não vamos lutar com as armas que a carne nos oferece. Por quê? Porque hoje a gente não pode lutar mais com as armas que nós tínhamos. Nós temos até hoje, mas não devemos usar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são mais carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. As fortalezas são todas aquelas que nós lemos lá em Gálatas 5, né, no versículo 19 ao 21, que é as obras da carne. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda, quando for cumprida a vossa obediência. Então, irmãos, nós temos as armas que Jesus nos deu. Tem a armadura que Jesus nos deu, irmão, para nós usarmos. Se nós não usarmos, nós somos uma presa fácil nas mãos de Satanás. O dia mau chega e a gente fica abatido. Como é que o pastor fala? Fica sem vontade de cantar uma linda canção, né? A gente fica desse jeito, irmãos. Mas nós temos que se revestir a cada dia, se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, orar, jejuar, ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, para quê? Destruir todo o conselho, irmãos. Porque o diabo, irmãos, dá conselho sempre para nós. Quando ele não dá no nosso pensamento, ele vem e faz o quê? Vem com alguém para te dar um conselho. E se nós não estivermos atentos, nós vamos cair. Destruindo todos os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então quer dizer que nós temos o conhecimento de Deus. O diabo quer fazer que nós não venhamos usar o conhecimento que nós temos, irmãos. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, todo o entendimento que nós recebemos de Cristo, nós temos que pôr em prática. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Agora vou passar para o irmão Marcelo, que ele vai finalizar aqui. Amém, irmãos? Amém. Que o Espírito Santo abençoe, derrame graça. Continue orando por nós, para que nós venhamos guerrear, assim como nós oramos por vocês. Em nome de Jesus. Amém, irmão. A paz, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Paulo trocou as palavras, né? E trocou a espada também. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, abram em João. João 12, enquanto eu oro. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Confirma a pregação a qual o cooperador nos trouxe, Senhor. Como confirma também os louvores, as orações dos irmãos, e finalizando com esta pregação também, abrindo o coração e os ouvidos de cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. João 12, 22. Evangelho de João 12, 22. 23. Jesus respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado.
em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito. Quem ama a sua vida, perdê-la. Mas quem odeia a sua vida, ou quem aborrece a sua vida, neste mundo, guarda-la para a vida eterna. Trata-se de renúncia, negar a si mesmo, fazer a vontade daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É não estarmos mais compactuando com este mundo, é fazer literalmente a vontade de Deus. Assim como o cooperador Osni falou de Paulo, Paulo ele simplesmente trocou as espadas, né? A espada da lei pela espada da graça, do jeito que ele vivia, matando e cooperando e compactuando com mortes, assim ele compactuava agora com a vida que estava em Cristo Jesus. Ou seja, não vivo mais eu, mas Cristo vive, e a vida que vivemos na carne, agora vivemos na fé do Filho, o qual nos amou e se entregou por nós. Então, como o irmão Osni também pregou, a gente deve se entregar por cada irmão, não fazendo mais a nossa vontade. Assim como o pastor sempre prega, sempre fala, é fácil? Não é. Por quê? Porque a carne não deixa. A nossa carne milita, batalha contra o Espírito, para que a gente não faça a vontade de Deus. E isso até o final dos tempos. Ao acordar eu quero fazer a vontade de Deus, mas durante o dia eu começo a fazer a vontade da minha carne. Isso é todos nós. Não é fácil ser cristão neste mundo. Não é fácil fazer a vontade de Deus 24 horas por dia. Eu vou orar, entrego o meu dia a Deus e falo, Senhor, agradeço por tudo aquilo que eu passei, porque eu não te envergonhei. Ou muitas vezes a gente acaba envergonhando. Então a gente vai pedir perdão a Deus pela vergonha que a gente fez, ou a gente cometeu contra Deus. E no outro dia, de novo. Por quê? Porque a carne é fraca, a carne milita contra o Espírito todos os dias. E isso é olhando para dentro de cada um de nós, por isso se trata de renúncia. Aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Está aqui em João também. Lucas 14, vai falar uma coisa interessante também. Antes de ir em Lucas, irmãos, vamos para Filipenses. Filipenses 3:8. É isso mesmo. Filipenses 3:8. Aqui na minha Bíblia, eu estou com uma Bíblia diferente hoje, fala do título Alegria Cristã. Como que está aí na Pentecostal? Exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. A minha só está Alegria Cristã. 3:8. E na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento? Jesus, meu Senhor, porque sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, aqui está como refúgio, para que possa ganhar e seja achado nele que é em Cristo, não tendo justiça própria, aí está a minha justiça, né, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela renúncia. Paulo desejou tudo aquilo, ele quis perder tudo aquilo e perdeu tudo aquilo que ele vivia. A espada da lei. Tem um louvor que fala isso, né? A espada da lei estava sobre Paulo, porque ele vivia sobre a lei. Era um homem extremamente zeloso das tradições dos judeus. E quando a gente pensa em judeus, a gente vê a força que se tem até hoje o judaísmo. E o quanto o Velho Testamento tem um poder sobre a vida dos judeus, principalmente o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas para os crentes do sistema evangélico, é de Gênesis a Malaquias. A força que o Velho Testamento tem, o poder que o Velho Testamento tem, se você falar no sistema, e a maioria daqui já foi do sistema religioso, vai fazer uma campanha sobre renúncia, negue-se a si mesmo, a igreja fica vazia. Agora, venha conquistar o melhor dessa terra, a igreja enche. Né, irmão? Tem nem cadeira. Então, essa palavra renúncia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é a sua carne. É a luta diária. É uma batalha diária da carne contra esses dois opõem-se um contra o outro para que a gente não faça o que a gente quer. E o que a gente quer? É o que Paulo falou, o bem que quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Olha o que o apóstolo falou. E Pedro, e os outros 11,
Jesus ele foi ao céu e eles voltaram para pescar. Eram para ser pescadores de homens. Jesus precisou aparecer novamente para eles e ficar com eles no espaço de 50 dias aproximadamente, para que eles fossem revestidos de poder, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Igreja, fiquem na igreja, fiquem em comunidade, em comum, para que vocês sejam revestidos de poder. E quando eles foram revestidos de poder em Atos 2 em seguida, aí sim, Pedro foi pregar. Não era mais Simão, o macho, o valentão, o desmiolado, não, ali era um homem cheio do poder. Quem é esse homem que nem letra tem? Ele não era um homem estudado, e escreveu o livro de 1 Pedro, 2 Pedro. Mas era um homem que vivia da espada, o irmão falou de espada, começou pregando aqui Efésios 6, 10, no demais, irmãos meus, Pedro, guarda a tua bainha, porque aquele que vive pela espada também morrerá pela espada, literalmente pela espada. E hoje o que sai da nossa boca? Espada, brasas vivas, mas palavras que edificam, palavras que promovem a edificação. É isso que tem que sair da boca de cada um de nós. Quando eu vejo esse jovem pregando, eu falo para minha esposa, ele prega com entendimento, mas como ele ora, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e ele se esvazia dele. E essa oração eu fazia, essa oração eu faço, quando pregava, ele faz, o Henrique prega e faz, e assim eu vejo todos os cooperadores novos fazendo isso que os velhos faziam. E eu louvo a Deus por isso, e peço, tenham esse desejo. Aquele que deseja o episcopado, excelente? Então, devemos desejar isso. Eu sei, nós sabemos que a palavra não permite que as mulheres preguem aqui na frente, mas o modo de viver de cada irmã não precisa. O modo de viver de cada irmã mostra como as irmãs vivem. A irmã Vanessa não prega aqui na frente, mas pelo irmão mostra o jeito que ela vive. A irmã Silvana também não prega, minha esposa. E nem precisam, porque o modo condizente de vida das irmãs mostra o jeito que o evangelho flui no interior delas. A palavra nos pede isso, a palavra fala isso, a palavra garante isso para a gente. E viver Cristo piamente não é fácil. Agora sim, irmãos, Lucas 14. E viver essa obra é tudo o que precisamos, viver dessa obra. Aqui vai falar um pouco mais também sobre renúncia. Isso, Lucas 14, 25. Como está o título, irmão Tom? Ah, está igual aqui. Amém? Todos acharam? 14, 25. Certa vez ia com ele uma grande multidão. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, mãe, mulher, filhos e irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria, não pode ser meu seguidor. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É uma afirmação, ponto final. Se algum de vós está querendo edificar ou não, aí é outra coisa. Vamos parar no 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso é negação. Abnegação. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz de Jesus e viver uma vida de piedade. Vida de piedade não é uma vida de dó, uma vida de pena, mas uma vida de transformação. Ser transformados por essa palavra é orar, é jejuar, é se consagrar a Deus e falar: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Pois a minha vontade até aqui era olho por olho, dente por dente. Não que a gente vivia fazendo mal ou pensando mal, mas se pisasse no nosso calo, a gente também pisava no calo de quem quer que seja. Assim é a vontade da carne. Assim era a vontade dos nossos pensamentos. Fazíamos a vontade da carne e fazíamos a vontade dos pensamentos. E os nossos pensamentos não eram os pensamentos de Deus. As nossas vontades não eram a vontade de Deus, diz o Senhor lá no Velho Testamento. E se cumpre também no Novo Testamento essa passagem. Porque se eu fazia a vontade da carne, como o meu irmão pregou aqui, pelo Espírito Santo de Gálatas 5, 19 em diante, o fruto do Espírito é singular. A vontade da carne, ali tudo é no plural. Se eu não me engano, são 13 adjetivos ou 16 aí de frutos da carne. 16, né, que operam para dar frutos para morte. Aí vem do 22 em diante e operam para que a gente dê frutos dignos para a vida eterna.
E o que a gente está guardando aqui é um tijolinho para a vida eterna, lá no céu. A gente sai de tão longe, como o pastor sempre fala da gente que mora lá nos confins da Judéia, lá. Não é fácil pegar 56, 60 quilômetros e vir para cá. A gente vem pela fé. A gente vem porque a gente ama os irmãos. A gente vem porque essa palavra é tudo que a gente precisa ter para viver uma vida condizente com o Espírito Santo. É por isso que o irmão sai de lá e vem para cá sábado e domingo, fazer a montagem do Espírito, pensando nas coisas que são de cima. Eu lembro como tinha igreja lá no Jardim Brasil, os irmãos também faziam essa via sacra aí. Não era fácil sair daqui e para lá. É longe, eu sei que é uma caminhada, mas o inferno é mais perto. E muitos estão indo para lá com passos largos. É fácil tropeçar e cair no abismo. Então vamos andar como Jesus percorria toda a Judéia e circunvizinhos, as vizinhanças. E isso tudo era a pé, andava muitos quilômetros para pregar a sua palavra. Não ide pelo caminho da gente, nem entre em cidades samaritanos, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. E se os irmãos se atentarem bem, o que são as ovelhas perdidas da casa de Israel? São as pessoas dignas? Quem são dignos? Quem são os dignos de receber essa palavra? Aí não cabe a nós julgarmos mais, basta ter o discernimento de ver quem é digno. Eu não era digno, vocês não eram dignos, mas Jesus Cristo nos mostrou que nós éramos todos filhos da escravidão, filhos da ira. E Ele veio e impetrou, colocou dentro de nós um novo espírito. Colocou dentro de nós um coração novo, um pensamento novo. Vivam conforme a minha palavra e vocês terão vida. Não em si, mas a minha vida em vocês. Jesus Cristo veio a este mundo mostrar como é fácil viver como Ele vive, porque para Ele era fácil. Mas Ele sabia que todos nós estávamos na carne, vivendo sobre a carne, vivendo sobre a lei. E Ele veio e nos deu outro Consolador, como está aqui no louvor, para que fiqueis conosco todos os dias. Basta buscar, basta orar, basta agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez e fará. E eu fico maravilhado, irmão Tom, quando esse louvor tocou aqui, e farão obras maiores do que esta, o louvor de João 14, né? Obras maiores, falando, esse louvor, essa passagem sempre mexeu comigo. Como pode você fazer obras maiores que o Senhor? Vocês já pensaram nisso? Como eu posso fazer obras maiores que o Senhor? Paulo fez, Pedro fez, Tiago fez, até Judas o Iscariotes fez. A missão dos 12 e a missão dos 70. Jesus ele tinha pouco tempo na terra. Então ele sabia que ele não podia fazer tudo. E ele deu o Espírito Santo, o Consolador, a fonte inesgotável do poder de Deus para que a gente fizesse obras maiores do que ele. Nós somos gentios. E ele veio e pregou para a gente através dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E hoje está tudo aqui brasileirinho, pregando e vivendo a sua palavra, uma palavra de transformação, uma palavra de piedade. E essa é só, irmão. Agradeço a Deus em nome de Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé, irmãos, e orar em nome de Senhor Jesus. Você se lembra o nome do tio da Luciana?